Então aqui eu separei as 6 principais regras que não podem ser ignoradas de qualquer maneira, tá? A primeira regra é: você não pode, de maneira alguma, em hipótese nenhuma, fazer perguntas dentro do texto. Quando você está escrevendo um texto, você não pode perguntar para o cara. Por que você não pode fazer perguntas? Porque, veja bem, o Google ele é um mecanismo de pesquisa. Ele está ali para poder oferecer a resposta, não para o cara ter mais dúvidas. Então ele falha como buscador se você fizer perguntas. Como que são feitas as perguntas dentro do texto? Dessa maneira aqui, ó, que eu vou te mostrar. Você sabia que jejum intermitente é uma maneira eficiente para perder peso? É claro que isso é só uma hipótese, né? Só um exemplo. Você sabia que jejum intermitente é uma maneira eficiente para perder peso? Tipo, o cara bota isso lá no meio do texto, entendeu? Na introdução dele lá do texto, ele coloca, você sabia? Aí o cara, se ele tivesse a oportunidade de responder, ele diria, não, pô. Se eu soubesse, eu não tava aqui pesquisando sobre jejum intermitente, tá entendendo? Você não pode assumir que o cara sabe das coisas, tá ligado? Então, esse tipo de coisa não pode ter dentro de um texto. Não pode ter uma pergunta, tipo, nenhuma, de hipótese alguma, pode ter pergunta. Beleza? Segunda regra básica, ser vendedor. Você não pode vender no Google, tecnicamente. Existe uma série de coisas que precisam ser seguidas para que você consiga vender, mas tecnicamente você não pode vender. O Google não gosta de quem é vendedor dentro da plataforma. Até porque faz sentido, né? Imagina, o Google, 92% da renda do Google vem do Google Ads, ou seja, dos anúncios pagos. Então as pessoas quando pagam os anúncios, elas podem colocar basicamente o que elas quiserem. Elas não precisam se preocupar com posicionamento, elas não precisam se preocupar com o algoritmo, não precisam se preocupar com nada. Basicamente, eu quero posicionar a palavra jejum intermitente. Tu vai lá, tu paga e pronto, e tu vai estar posicionado. Então isso é o grande lance, é isso que o Google quer que todo mundo faça. Quando você cria um conteúdo orgânico e tu começa a falar, a ser muito vendedor, o Google fala, pô, calma aí, mano. Por que eu vou posicionar esse cara, sendo que eu tenho gente me pagando milhões de dólares aqui para poder fazer exatamente o que ele está fazendo aqui, gratuitamente, organicamente? Não faz sentido, entendeu? Então ele não quer servir como burro de carga, para que você bota o teu produto lá dentro do site, só vende, aí o usuário entra, compra, o Google não ganha nada com isso, tá ligado? O Google não ganha nada, mano. O Google é um site, o Google é só uma empresa. Então ele precisa vender também. Então ele não gosta de conteúdos vendedores e tem várias atualizações específicas para isso. O que é ser um conteúdo vendedor? Você colocar a sua opinião pesando na hora da decisão do produto. Você não pode fazer isso. Tipo assim, eu analisei o produto e posso falar que essa é a melhor opção para... Você não pode falar isso, tá ligado? Você não pode, analisei e baseado na minha experiência, entendeu? No caso, na sua experiência. Não pode. Isso aí faz o texto ficar tendencioso. E como ele é tendencioso, ele simplesmente não posiciona. Porque, de novo, o Google ele quer a resposta o melhor possível. O conteúdo tem que ser o melhor possível para o usuário, não um conteúdo que seja melhor para você. Então a galera fala assim, tem que focar no usuário, é meio clichê, mas é verdade, mano. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto aqui de vendas no Google, o Google tem lançado uma série de updates e... recentemente, inclusive, tem poucas semanas, lançou mais uma, mas basicamente dentro de uma mesma categoria, que é para produtos de review. É interessante, tem as guidelines lá, tem tudo que precisa ser mostrado e tal, é interessante. Só procurar aí Google Update Review dentro do site do Google, tá? Que aí tu tem as informações. Mas basicamente tudo que eu vou falar aqui, resumir aqui, tem lá, mas pode checar esse documento caso queira. Tá? Então você não pode ser vendedor de maneira nenhuma, não pode colocar a sua opinião na hora de você avaliar um produto. Senão, né, isso vai acontecer isso que eu falei. Terceira regra básica. A gente não pode escrever mais do que 4 linhas num parágrafo. Você não pode sair escrevendo texto corrido, entendeu? Isso é muito ruim por vários motivos. O primeiro motivo, é muito ruim para a experiência do usuário, ele não consegue entender direito, porque tá um monte de texto grande, e quando ele olha aquele blocão de texto, ele fala, cara, quer saber, isso é muito texto, não vou ler. Mesma coisa se tu vê um textão no Facebook ou no Instagram, tu para ler aquele textão, um textão ruim. Então por isso que as linhas, os parágrafos, eles são divididos em 4 linhas, porque isso fica mais suave para a leitura. Quando você vê um texto
cheio, todo corrido, é muita letra, tudo junto. Então dá a impressão de que o texto está tudo embolado e é muito maior. Mas quando ele está quebrado em vários parágrafos, de 2 a 4 linhas no máximo, ele fica com uma leitura muito mais suave. Então esse é o primeiro ponto. Faz com que o usuário atraia mais a atenção do usuário. E o objetivo do texto é esse, não é só escrever e colocar. O texto ele tem que atrair a atenção. Então essa é uma maneira de fazer isso, colocando no máximo 4 linhas. Normalmente é de 2 a 4, de 2 a 4 linhas por parágrafo, tá? Então, Bruno, mas pô, isso daí é contra as regras gramaticais e tal, porque eu sou, professor de português e tal. Irmão, na web se escreve desse jeito, entendeu? Na web se escreve desse jeito. Essas são as regras da internet. Qualquer plataforma é assim que funciona. O Instagram é a mesma coisa, o Facebook. Se você entrar num perfil profissional, você vai ver que os caras dividem em 2, 3, 4 linhas no parágrafo. Não bota um monte de texto direto. Quando você vê uma pessoa botando um monte de texto direto, pode ter certeza que ela não sabe o que está fazendo. Tá? Então, não colocar mais do que 2 ou 4 linhas por parágrafo, tá? Para o texto ficar ok. O tempo de permanência dentro do texto, ele também é um fator de posicionamento, né? Então, isso conta para que o usuário fique mais tempo ali. Beleza? 120 nichos lucrativos e sem concorrência. Eu separei a lista dos melhores nichos para você monetizar o seu blog em 2023 e tá tudo disponível no link aqui da descrição. Então toca lá e pega o meu e-book gratuito que vai te ensinar 120 nichos para você monetizar o seu blog em 2023.